Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. É um prazer enorme. A gente que agradece aqui a sua participação. Eu queria começar falando da taxa de desemprego, que caiu 10,5% no trimestre encerrado em abril de 2021, e esse é o menor percentual desde o trimestre de dezembro, janeiro e fevereiro de 2016. A gente pode dizer que em uma recuperação da economia, ainda é cedo isso? É cedo, ainda é cedo. Claro que estamos tendo alguns resultados bons. Claro que uma queda no desemprego sempre é uma coisa boa. Houve um crescimento divulgado hoje de 1% no PIB do primeiro trimestre. Isso também é bom. Agora, tem algumas coisas que não são muito boas, né? Juntamente com essa queda no desemprego, foi divulgada também uma grande queda na renda média do brasileiro. Então, o brasileiro teve uma perda de renda muito grande nesses últimos anos, e isso tem muito a ver com a pandemia também, mas o fato é que perdeu-se renda. E um outro fato importante, que esse talvez deve ser com esse que nós deveríamos comemorar, que é a questão da renda per capita. A renda per capita é um índice muito importante dos países, né? É o PIB dividido pelo número de habitantes. E veja, a nossa renda per capita ainda não chegou no nível de 2013. Então, isso é ruim para o país. E o que é pior, se você verificar hoje, há várias projeções de economistas muito importantes que dizem que o Brasil só vai recuperar aquela renda per capita daqui a pelo menos 5 anos, se tudo começar a andar melhor. Então, houve um empobrecimento geral do brasileiro. E isso é ruim, esse é um fato importantíssimo. Agora, claro, tivemos alguns fatos episódicos, como esses agora recentemente divulgados, a taxa de desemprego e o crescimento da economia, que são coisas positivas. Não podemos falar mal delas. É claro que elas são muito bem-vindas, mas se a gente olhar num prazo maior, a gente vê que a nossa situação não é tão maravilhosa, não. Professor, deixa eu tirar a dúvida contigo. Olhando para a PIB, uma coisa que eu gosto muito de olhar no primeiro TRI é formação bruta de capital fixo. Porque é aquela hora que o empresário senta na mesa e fala: e aí, colé de 22? Vamos aumentar investimento? Não vamos aumentar investimento? Vamos comprar uma máquina? O que a gente vai fazer para esse ano? 20, esse número foi positivo. 21, esse número foi positivo. Em 19 foi negativo, mas conseguiu reverter o número para ficar um número razoável, não tão bom, menor do que o PIB, mas razoável em 19. Esse ano o número veio negativo. A minha dúvida é: o empresariado, por esse número, está provando que está segurando investimento. Porque não acredito que o IBGE ia manipular essa estatística. Então, isso está provado. A minha dúvida é: será que a nossa ociosidade, que aí eu não preciso fazer formação bruta de capital fixo, eu tenho 4 caminhões da Vale para extrair minério e um está estacionado. Comecei a economia a aquecer, tiro do estacionamento e uso. Então eu não preciso fazer investimento, ela já tinha sido feito. Será que essa nossa ociosidade, ela está muito grande? Essa ociosidade pode ter feito com que o empresário tenha segurado, não porque ele está pessimista, é que ele já tem tudo pronto desde muito tempo, mas o Covid meio que atropelou ele e ele está lá. Ele só precisa da economia crescer para ele ligar a máquina. Então, qual é a visão do senhor em relação a especificamente esse assunto?
Formação bruta do capital fixo veio negativo. Isso significa que o empresariado está com muito medo de 22. Historicamente, ele é um número positivo no primeiro TRI, ou ele não está com tanto receio assim, mas a ociosidade não faz sentido ele investir, já que ele está com parte ociosa dentro da sua produção. Veja, eu acho que você tocou realmente num ponto mais importante dessa divulgação do PIB, porque realmente o ponto básico, negativo, ruim, foi essa queda no investimento. Foi muito grande. E isso é preocupante, sem dúvida. Por isso, há uma preocupação de que o segundo semestre, especialmente, não registre um crescimento tão grande quanto este do primeiro trimestre. Essa queda no investimento, ela pode ter várias razões. Claro que na indústria a questão da ociosidade é um ponto muito importante mesmo, como você acabou de comentar. Na indústria há ociosidade por diversas razões, entre as quais a mais importante é porque não se consegue também comprar componentes, matéria-prima. Não é por outra razão que você veja a maior montadora de automóveis do Brasil, a Volkswagen, deu férias coletivas agora no mês passado, de repente. Por quê? Porque não consegue peças, não consegue fabricar os automóveis. Então, há uma capacidade ociosa muito grande, mas essa capacidade ociosa é tipicamente grande no setor industrial, principalmente. Então, mas claro que isso é preocupante. A indústria deveria ser muito importante no Brasil, infelizmente ela não é tão importante. Esse é um dos problemas brasileiros, a indústria está minguando cada vez mais. Agora, essa queda no investimento, que você apontou muito bem, ela não é só da indústria, ela é uma queda no investimento geral no país. E eu acho que aí tem várias razões, não é só por conta da capacidade ociosa. Tem a ver também que os brasileiros, de uma forma geral, estão muito preocupados com o futuro. E é um ano eleitoral, é um ano onde os nervos estão meio à flor da pele, né? O país todo está muito polarizado, e as pessoas são muito preocupadas com o que possa acontecer na eleição, com o que possa acontecer depois da eleição. Então, isso tudo coloca o pé no freio. Coloca o pé no freio e o investimento reduz. Então, a queda, essa grande queda que houve no investimento, ela está ligada a essa situação geral de falta de certeza sobre o que vai acontecer. Sem contar que o governo federal também não está investindo. E deveria estar, porque as contas do governo não estão tão ruins assim. O governo poderia ter aumentado os seus investimentos, mas não o fez. E talvez o faça ainda agora nos próximos meses, mas o fato é que tivemos uma queda importante no investimento e não podemos esquecer que o principal fator para gerar novos empregos é o investimento. Então, se o investimento está muito baixo, não podemos ter muita certeza de que teremos geração de empregos. E um detalhe importante, comentamos agora há pouco, na outra pergunta que vocês fizeram, a respeito de que houve uma melhora no desemprego. Sem dúvida, houve, mas o desemprego continua alto. 10,5% de desemprego é muito alto, um dos mais altos do mundo. Então, o problema do desemprego é um problema sério do Brasil que se resolveria com um investimento maior que não está acontecendo. Aumento no consumo é importante e também gera empregos, mas principalmente no comércio, nos serviços. Mas veja, será que vamos continuar tendo esse aumento no consumo agora nos próximos meses? Essa é uma dúvida, né? Porque tivemos esse crescimento agora no primeiro trimestre,
foi muito bom, ele tem a ver com a retomada da economia. A retomada da economia foi uma coisa muito interessante que aconteceu, porque ninguém imaginava que ela viesse com tanta força, e veio. Isso é que explica, é a maior explicação para esse 1% de crescimento no trimestre. Houve uma retomada da economia muito importante, muito bom. As pessoas saíram às ruas, as pessoas foram aos restaurantes, as pessoas viajaram. Houve um aumento no consumo, foram ao shopping, compraram tudo aquilo que não tinham comprado durante 2 anos. Foi ótimo. Mas foi a retomada. Será que nós vamos continuar com esse movimento? Essa é outra dúvida. Você vê, muitos economistas acham que não, que houve essa retomada, mas que daqui para frente nós não teremos um consumo tão grande nos próximos meses. Então, se não tivermos continuidade no crescimento do consumo e continuarmos sem investimento, teremos realmente problema na nossa economia nesses meses futuros aí do ano 2022, né? Então, eu diria que nós estamos diante de uma situação que não dá para comemorar. Não dá para comemorar, não dá para ficar otimista. Agora, também não tivemos uma tragédia como muitos imaginavam, né? Continuamos tendo que ficar muito atentos para o que acontece na economia brasileira. Continuamos tendo que observar os mínimos sinais para verificar o que pode acontecer no futuro. Então, eu acho que a situação é essa. Não é uma tragédia, mas também não é para sair à rua soltando rojões para comemorar. Em suma, temos que continuar preocupados ainda sobre o nosso futuro. Legal. Uma última pergunta, professor, ainda falando então sobre os próximos meses, sobre PIB, o carrego estatístico esse ano ele está em 1,40%, quer dizer, se a economia não crescer mais de abril até dezembro ao ano, teremos um crescimento de 1,40%. O que o senhor acredita para a PIB esse ano? É provável, o mais provável realmente é que tenhamos um crescimento do PIB dessa ordem, da ordem de 1,5%. Acho pouquíssimo provável que se consiga atingir 2%, porque tem outras coisas importantes acontecendo que nós não falamos ainda e que precisam ser ditas. Apesar de tudo, há uma inflação. Há uma inflação de 12% ao ano. Não é pequena. E essa inflação será combatida, está sendo combatida com altas taxas de juros. E a previsão até é que haja um aumento ainda na taxa de juros e ela deva chegar no final do ano, é provável, é possível que ela chegue a 13%, 14% até o final do ano. Vai depender do que vai acontecer com a inflação agora nesses próximos meses. Mas o Banco Central combate a inflação via aumento da taxa de juros. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque dessa forma ele consegue reduzir o consumo. E ele reduz o investimento também, porque os empresários, se tem uma taxa de juros, uma Selic muito alta, eles pensam 2 vezes antes de fazer investimentos na sua empresa. Em geral, vão preferir aplicar nos títulos do Tesouro, que estão pagando tudo isso e dão uma rentabilidade maior do que a que ele teria no seu próprio negócio. Os consumidores, por outro lado, com o aumento da taxa Selic, isso repercute em todas as outras taxas de empréstimos e também fica muito caro financiar as suas compras e acabam muitas vezes optando por não consumir. Então, veja, a inflação, a forma de se combater a inflação no Brasil é o aumento da taxa de juros, que é uma medida que afeta duramente a economia, reduz o crescimento, sem dúvida nenhuma. Então, nós não podemos esperar um crescimento muito maior mesmo, porque temos que combater a inflação. E, por isso, esse crescimento de 1,5%, que é como se fala, que é o carregamento desse 1% que houve no primeiro trimestre, é o que deve prevalecer. Por quê? Porque nos próximos trimestres,
principalmente no segundo semestre do ano, os 2 últimos trimestres, é possível que não haja crescimento, ou se houver, vai ser muito pequeno, por conta justamente dessa taxa de juros que vai estar muito alta. Então, respondendo a sua pergunta, eu diria que a melhor previsão possível para o Brasil nesta altura é de um PIB fechando em 1,5% de crescimento neste ano, o que já será uma coisa muito boa para o Brasil. Se a gente tiver 1,5%, nós estaremos com uma taxa, diante de toda essa situação, até que razoável, melhor do que de muitos países vizinhos nossos da América do Sul, e é o melhor que talvez se possa conseguir. Claro que seria muito melhor para o Brasil se tivéssemos uma taxa de 3%, 4%, mas não temos, não temos a mínima condição. Precisaríamos ter, porque como eu comentei agora há pouco, a renda per capita brasileira voltou para 2013. Só vamos recuperar essa renda per capita com altas taxas de crescimento da economia. Então, 1,5% não resolve o nosso problema. Por sinal, 1,5%, que é o mais provável, é um pouco acima do crescimento populacional anual. Então, veja, não é bom, não é bom. Um país como o Brasil precisaria ter uma taxa de crescimento da economia muito maior. O colega acabou de mencionar os Estados Unidos, que tem uma taxa de crescimento muito importante, quase 4% ao ano. Isso sim, é uma taxa boa, é uma taxa importante, condizente, inclusive, com o aumento populacional e permite um aumento da taxa da renda per capita deles, que já é muito mais alta que a nossa, né? Agora, no nosso caso, o que temos é isso, é 1,5%. Então, respondendo a sua pergunta, eu diria que o mais provável para este ano é mesmo 1,4%, 1,5%. Perfeito. Paulo Roberto Feldman, gostaria de agradecer a sua participação aqui no BMC Market. Excelente entrevista. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos e, por favor, volte mais vezes. Quem tem que agradecer sou eu. Eu gosto muito de participar aqui com vocês são muito simpáticos, o debate é muito bom. Para mim é uma satisfação enorme poder estar aqui. Quando vocês me convidarem, com certeza eu virei. Muito obrigado.